Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para falar sobre mais uma temática da orientação acadêmica especial, o trabalho na contemporaneidade. Eu sou Conceição, mediadora de redação, e junto comigo neste vídeo também estarão o Rafael, mediador de história, e o Eduardo, mediador de geografia. Como já sabemos, a nossa orientação acadêmica especial é o momento de tratarmos de alguma temática relevante na nossa sociedade e estabelecer algumas interdisciplinaridades. Essa é uma maneira da gente expandir o nosso pensamento crítico e também de observar como que um assunto como esse pode perpassar várias disciplinas e, inclusive, como que ele pode afetar o nosso cotidiano. O trabalho é um assunto tão importante para a gente que em vários países ele é comemorado num dia específico, que é o dia 1º de maio. O trabalho ele tem muitas facetas, né? É possível observá-lo sob muitas perspectivas. Então vamos conosco lançar um olhar sobre alguns desses aspectos. Eu já deixo aqui o convite para vocês para buscarem mais a respeito desse assunto. A palavra trabalho e o verbo trabalhar têm origens bastante antigas. Em princípio, a palavra trabalho vem do latim vulgar tripalho, que, de acordo com registros históricos que nos chegam, remetia a um instrumento feito de 3 paus aguçados, com uma ponta de ferro, com o qual os antigos agricultores batiam os cereais para processá-los, principalmente o trigo. Desse instrumento derivou um outro, que é de onde surge o verbo trabalhar, né? Então, trabalhar vem do latim vulgar tripaliare, que na verdade significa torturar sobre um tripalium. Então a gente observa que aqui tripalium passou de um instrumento da agricultura, passou a ser um instrumento de tortura de pessoas. O grego também contribuiu com a formação do significado da palavra trabalho. Então, a gente tem no grego 2 palavras para designar a ideia do trabalho. A primeira palavra era ponos, ou ponem, né? Se referia ao trabalho no sentido de penar, de sofrer, de ser forçado a realizar alguma tarefa. E no grego também existia a palavra ergon, ou ergazomai, que significava trabalho no sentido de criar, de recriar, de fazer arte. Esses 2 sentidos também estão presentes atualmente, né, na palavra trabalho. Trabalho pode remeter tanto a um esforço cansativo, muitas vezes doloroso, como pode remeter a um trabalho artístico, a um trabalho criativo, né? A questão do trabalho na contemporaneidade pode suscitar inúmeras reflexões interessantes e importantes para o nosso contexto atual. Por exemplo, nós podemos estabelecer uma relação entre educação e trabalho, entre profissões e tipos de formação profissional. Nós podemos lançar um olhar mais atento ao mercado de trabalho e às oportunidades. Nós podemos pensar nas diferentes condições de trabalho que existem entre homens e mulheres, e aí lançando um olhar sobre a questão do gênero. Nós podemos nos debruçar sobre a questão do trabalho infantil, que acontece muito, não só nas zonas rurais, mas inclusive nos grandes centros urbanos. Nós podemos pensar sobre a questão do trabalho escravo, né, que não ficou lá no nosso passado. Existe o trabalho escravo contemporâneo, e que é um assunto muito grave e muito importante. Nós podemos lançar também um olhar sobre a questão do trabalho doméstico, né, que vem ganhando alguma visibilidade. As domésticas, o trabalho doméstico tem ganhado novas legislações, mas ainda é um assunto que precisa ser observado com atenção. Nós podemos lançar um olhar sobre as desigualdades sociais, né, as diferenças de oportunidades aí para os ricos e para os pobres, os benefícios que o governo oferece ao trabalhador, as condições de trabalho, né, tudo isso é
assunto relevante na nossa contemporaneidade. E, em função disso, nós podemos também falar sobre as questões relacionadas às políticas e às leis trabalhistas, que também é um assunto que está super em pauta, ou seja, as possibilidades de reflexão e de crítica do assunto são inúmeras. Nós não vamos tratar de todas aqui, mas vamos lançar um olhar sobre algumas delas. Vou deixar agora para os meus colegas aprofundarem um pouquinho mais algumas questões sobre o assunto e convido vocês a refletirem junto com a gente. Tchau, tchau. Fala galera, aqui é o Eduardo, mediador de geografia. Eu vou falar das mudanças no mundo do trabalho e pensar a partir disso, das mudanças no mundo do trabalho, os processos socio-urbanos, as modificações socio-urbanas que acontecem por questões do trabalho. Então, logo de início, vou falar das revoluções industriais, aquela saída do artesanato, né, daquela produção em que o trabalhador conhecia toda a linha de produção, para a entrada, né, como o nome já diz, das indústrias, né, no trabalho. Então, a partir da Revolução Industrial, pelo menos na primeira, a gente vai ter algumas características. Por exemplo, vamos ter, no caso, a introdução da indústria têxtil, produção com carvão mineral, e passa a se ter uma tarefa mais específica, né? Então vai ter antes não se tinha uma divisão de trabalho, agora tem. As tarefas são divididas. Na segunda revolução industrial a gente vai ter motor a combustão, o uso do petróleo, aí a gente vai ter, no caso, a indústria automobilística, os carros e tal. A gente traz duas figuras importantes. Taylor, que ele tinha meio que um lema, que era basicamente produzir mais em menos tempo, e vai ter tarefas repetitivas, né, e bem específicas. Lembremos o filme do Charlie Chaplin, tem uma cena na qual ele está apertando vários parafusos e tal, e de tanto ele repetir aquela tarefa, ele sai apertando parafuso onde não tem, basicamente. Aí outra figura importante, no caso, o Ford, Henry Ford, que é a produção em massa para consumo em massa. Né? E também vai ter a introdução das esteiras, né? As esteiras nas fábricas. A gente tem também o toyotismo, o just in time. Aí a gente já vai ter a indústria flexível. Vai ter sintonia entre fornecedores, produtos e produtor e consumidor. E isso é feito com o menor custo possível, na maior qualidade possível. Aí a terceira revolução industrial já é marcada pelas novas tecnologias, novos métodos de organização da produção. A gente vai ter uma produção flexível, a inclusão de políticas neoliberais e a terceirização. E uma diversidade maior de fontes energéticas. Bom, pensando, né, toda essa questão de revolução industrial e tal, como isso pode ser pensado na organização da cidade, né, na organização do meio urbano. A gente pode pensar, por exemplo, que no entorno das indústrias, para ter as indústrias, precisa-se ter mão de obra. Então, as pessoas acabavam tendo o êxodo rural, ou seja, as pessoas saíam do campo para poder morar próximo às fábricas. Então, ali ia se formando uma cidade, né? Então, a gente já vai ter o início a formação de um contexto urbano, a formação de uma cidade. A ideia de centro, periferia, acaba algumas pessoas podendo morar mais perto da fábrica, outras morando um pouco mais longe, sendo que essas pessoas acabam ficando, de certo modo, aglomeradas. Enfim, então cria-se a periferia. Também tem uma outra questão com relação a isso. A gente pode pensar no que eu falei na terceira revolução industrial, com relação às terceirizações e a introdução das políticas neoliberais. A gente vai ver a mudança no mundo do trabalho, por exemplo, com relação às leis trabalhistas, porque esse tipo de política acaba diminuindo, né, as leis trabalhistas, a carteira de trabalho passa a não ter, né, tanta necessidade, o cumprimento dessas leis, né, questão se tem férias, 13º salário, hora extra, então o patrão começa a querer negociar com seu empregado para poder
não ter isso, e sim a pessoa ter o trabalho. O importante é ter o trabalho, não necessariamente os direitos. Até porque fica, de certo modo, melhor para o patrão. Bom, de modo geral, a gente pode ver como o trabalho ele acaba por gerir o espaço, ele acaba por gerir as formas urbanas e organizar a cidade. Então é basicamente isso, gente. Até mais, até a próxima. Fico por aqui. Então, pessoal, dando sequência aqui na nossa discussão, depois que o Eduardo já apresentou esse panorama histórico, essa evolução do Fordismo, do Taylorismo e os impactos econômicos na sociedade, agora a gente vai falar um pouco dos impactos da sociedade na economia, né, no mercado de trabalho. E também conversar um pouco sobre as novas configurações no mercado de trabalho nesse século XXI, principalmente aqui no meio desse contexto de isolamento social que a gente está vivendo, né? A gente tem que chamar atenção para uma coisa. Além dos efeitos que a economia tem na sociedade, a sociedade também tem seus efeitos na economia. Então, a gente pode pegar 3 fatores que vão influenciar diretamente na questão do mercado de trabalho. A questão de raça, de gênero e de condição social, né? Então, se a gente olhar aqui esse gráfico, que fala especificamente da questão racial, a gente consegue ver uma comparação entre empregos formais e informais e a renda média, né, dos trabalhadores a partir da sua raça. Então, a gente tem o seguinte: trabalhadores da raça branca informalmente ganham quase a mesma coisa que trabalhadores da raça preta ou parda formalmente, né? Sendo que os trabalhadores brancos formais ganham 50% a mais do que trabalhadores pretos ou pardos. Um outro dado significativo é a questão da informalidade que a gente vê nesse gráfico daí. Enquanto quase 50% de pretos ou pardos estão inseridos dentro da informalidade, a taxa de brancos é de 35%, né? Uma taxa bem menor. E quando a gente fala de desemprego, a gente também vê essa diferença racial. A gente consegue ver aí que a taxa de desemprego entre pretos e pardos em 2018 ela bateu quase 15%, enquanto entre os brancos era um pouco superior a 9%, certo? Então a gente vê aí uma influência racial dentro do mercado de trabalho. Para além disso, a gente tem uma questão também de gênero. Nesse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês agora, a gente consegue ter uma análise da participação no mercado de trabalho entre homens e mulheres no mundo todo, praticamente, né? E se a gente for pegar aí uma média mundial, a gente vê que a taxa de homens é superior aos 70% e a de mulheres beira ali aos 50%, né? Talvez até menos, talvez até inferior. Então, uma questão de influência de gênero no mercado de trabalho. Como a gente consegue ver nesse outro mapa aqui, especificamente do Brasil, onde as áreas vermelhas são umas áreas de desigualdade pró-homens, ou seja, é uma desigualdade que favorece os homens. Então a gente consegue ver que em quase todo o território brasileiro, os homens têm uma renda superior às mulheres. E nesse vermelho escuro é onde essa diferença é ainda maior, mais gritante. Ou seja, mais da metade do Brasil, né, inclusive nas suas regiões mais desenvolvidas economicamente, a gente vê essa diferença ainda maior de gênero. E um outro fator que a gente tinha comentado aqui, que também influencia o mercado de trabalho, vai ser a questão da condição social, de ricos e pobres. Nesse outro gráfico aqui que a gente está vendo, já referente ao momento atual de pandemia, de isolamento social, a gente consegue ver nesse gráfico daí o roxo e o azul significam que as pessoas estão empregadas, né? O roxo presencialmente, o azul de home office, de teletrabalho. Já o verde e o amarelo são cores que indicam o desemprego, né? O verde, o desemprego aberto, as pessoas que estão procurando emprego não conseguem, e o amarelo, o desemprego oculto, digamos assim, pessoas que estão desempregadas, mas nem estão procurando emprego por conta da situação do isolamento, certo? Então a gente consegue ver lá na ponta esquerda os mais pobres e na ponta direita os mais ricos. E como a gente tem uma evolução de posição de trabalho caminhando de acordo com a condição social, né? Então,
nessa primeira parte, eu queria chamar a atenção para esses 3 fatores: raça, gênero e condição social, que influenciam diretamente o mercado de trabalho, né? A participação no mercado de trabalho dos indivíduos. Agora, isso é estático? A gente não pode fazer nada? Claro que não. Aí entra também a questão dos movimentos sociais, né? A questão da igualdade no mercado de trabalho, seja de gênero, seja de raça, tá? Seja de condições socioeconômicas. Então, todos os movimentos sociais de pleiteando melhorias, pleiteando isonomia para os indivíduos, vem nesse sentido de diminuir essas diferenças que a gente acabou de analisar aqui, de ver em alguns gráficos. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, para a gente concluir, falando um pouquinho dessas novas configurações do mercado de trabalho, né? A gente está vivendo ainda isso, então não tem muitas respostas e a nossa ideia nunca foi essa com esses nossos vídeos, sempre é incentivando a reflexão e a conversa, a troca de ideias. Porque a gente consegue mais ou menos perceber, são 3 tendências no mercado de trabalho. A robotização, substituição da mão de obra humana por máquinas. Isso já é um processo mais longo, que o Eduardo comentou, desde a Revolução Industrial. A gente consegue ver a digitalização, ou seja, a migração para um ambiente digital, né, do trabalho, certo? E a precarização do trabalho, ou seja, pessoas cada vez com menos direitos legais, com jornadas de trabalho estendidas, maiores, e um salário reduzido, certo? Ao mesmo tempo que a gente também tem um surgimento de fechamento de algumas oportunidades de trabalho, alguns empregos que vão se tornando obsoletos, e abertura de novas oportunidades, como sempre vai ocorrendo na evolução da história do mundo, né? Mas assim, mais do que cravar algo que vai acontecer, né, é a gente ter essa noção dessa transformação e de que nada é imutável. E como a gente acabou de ver aqui, né, assim como a economia tem seus efeitos no social, o social também tem seus efeitos no econômico, no mercado de trabalho, certo? Então, é isso, gente. Espero que essa reflexão aí ajude vocês a pensarem, conversarem. Se vocês precisarem, né, quiserem, a gente está aqui aberto exatamente para isso. Esses vídeos são para incentivar a conversa entre nós, né, a reflexão de todos, beleza?